Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Ônibus é incendiado em Guaíba. Polícia ainda não tem pistas do motivo que levou marginais a mandar passageiros descer e colocar fogo no coletivo. 3 médicos são indiciados por homicídio de um bebê de 11 meses. Investigação policial mostra que houve negligência no tratamento da criança que estava internada em hospital. Na capital, comerciante reage a assalto e mata um dos bandidos e deixa outro ferido na Zona Norte. Técnico do Inter pode vir da Argentina. Débora de Oliveira fala sobre quem são os estrangeiros com chance de assumir o comando colorado. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Três médicos foram indiciados pelo homicídio de um bebê de 11 meses em Sapiranga, no Vale dos Sinos. A menina morreu no hospital da cidade em maio desse ano, vítima de bronquiolite. De acordo com a investigação, houve negligência e uma demora de 17 horas para o início do tratamento da criança com antibióticos. A lembrança da única filha segue viva, no porta-retrato de casa e no coração. Maria Luísa, de apenas 11 meses, faleceu no dia 15 de maio em decorrência de uma bronquiolite aguda. A menina ficou 2 dias no hospital sem receber o atendimento adequado. Tiraram um pedaço, de mim tiraram um pedaço, a minha única filha. Maria Luísa foi internada aqui no hospital de Sapiranga com febre e problemas respiratórios na noite do dia 13 de maio, uma segunda-feira. No fim da manhã de terça, uma enfermeira ligou para um dos médicos e avisou que o quadro de saúde da menina era muito grave. O profissional então examinou a criança e prescreveu um antibiótico, que só foi administrado no dia seguinte, na quarta, quando já era tarde demais. Eu, como mãe lá, era isso que eu via, que não foi dada a atenção devido ao que ela merecia. A polícia concluiu o inquérito e encaminhou o caso para a justiça no dia 18 de setembro. 3 médicos foram indiciados por homicídio culposo. Foi concluído que houve uma demora na administração da medicação prescrita pelo médico. Ele foi administrado quase 18 horas depois da prescrição. E, segundo a perícia, isso pode ter contribuído para o óbito. Na época, havia suspeita de gripe A, mas exames descartaram essa possibilidade. A família tenta seguir em frente. Já são 5 meses sem a pequena Maria Luísa. Ela não vai voltar, ninguém vai conseguir fazer ela voltar, mas esse sentimento assim de que vai começar a ser feita justiça. O hospital diz que não vai se manifestar nesse momento sobre o caso, que agora está nas mãos do Ministério Público para ser remetido à Justiça. E isso é óbvio, né, que nós vamos agora esperar o parecer do Ministério Público. Mas é óbvio também que nós que frequentamos hospitais não podemos esperar como pacientes 15, 16, 17, 18 horas por um atendimento correto, para que seja ministrado corretamente a medicação indicada por um médico. O fato é a negligência na demora do hospital, dos médicos em providenciarem um atendimento, porque, por tudo que está se vendo nesse caso, não houve uma segunda pessoa a olhar devidamente ao estado da criança. Os enfermeiros é que chamaram os médicos não socorreram devidamente o paciente que ali estava sendo tratado. Isso não é possível de se acontecer em um hospital, seja ele público, privado, em qualquer lugar, ainda mais com uma criança que necessita de cuidados. As crianças são mais frágeis que nós adultos. Portanto, a gente vai acompanhar no Ministério Público esse caso, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos desse caso, porque, afinal de contas, isso depois ainda vai para o Conselho Regional de Medicina, que também vai analisar esses procedimentos todos. Mas o fato é a morte dessa criança, por tudo que foi investigado pela polícia até aqui,
poderia ter sido evitada se ela tivesse tido o mínimo tratamento respeitoso que todos os pacientes merecem. A morte dessa criança poderia ter sido evitada em função de cuidados básicos feitos dentro de um hospital onde ela estava internada e onde ela não teve, segundo a investigação policial, a devida atenção por parte daqueles que deveriam estar lá exatamente para diagnosticar e ministrar de forma correta a medicação. Até porque bronquiolite em crianças não é um caso que leve à morte, né? Nesse caso, é um simples diagnóstico que deveria ter sido bem feito, bem tratado, com a devida atenção e rapidamente, e essa morte seria evitada. A investigação policial levou a essa conclusão. Vamos acompanhar agora o que vai dizer o Ministério Público e, no futuro, o Conselho Regional de Medicina. Um caso que chamou a atenção hoje na região metropolitana e em todo o Rio Grande do Sul, e até agora não se sabe o motivo. 2 homens colocaram fogo em um ônibus em Guaíba, aqui na Grande Porto Alegre. Eles pediram para os passageiros descer e incendiaram o veículo. E eu repito, hein, a motivação ainda é desconhecida. Esta imagem, feita por um morador, mostra o início do incêndio. A nossa lenha, amor. Aos poucos, as chamas tomam conta do ônibus. Por pouco, as labaredas não atingiram uma fruteira. O ônibus da empresa Expresso Açur passava pela Estrada do Conde, em Guaíba, quando foi atacado no início da tarde. Segundo testemunhas, 2 homens fizeram o ônibus parar. A dupla entrou armada no veículo, pediu que os passageiros descessem, espalhou um líquido inflamável e ateou fogo. Saí na rua, vi aquela fumaceira, tudo tampou tudo. Aí eu achei que era aqui, né, na fruteira, né? Aí quando cheguei ali que eu vi que era o ônibus, aí fiquei molhando aqui, mas já não tinha mais o que fazer, né? Os 2 homens fugiram a pé, ninguém ficou ferido. Peritos analisaram os destroços na tentativa de identificar o líquido usado para incendiar o ônibus. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar os suspeitos. E quem está na redação comigo nesta segunda-feira, o Andrei Rossetto. Andrei, que caso estranho esse, porque não há motivação, né? Eles não determinaram a causa. Até agora a polícia não tem a menor ideia da causa que teria levado esses marginais a subirem no ônibus e colocar fogo no coletivo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É verdade. Por enquanto, o que tem é especulação, né? A hipótese mais provável é que tenha sido uma retaliação de pessoas da redondeza ligadas ao crime, ligadas a criminosos, que fizeram uma retaliação em relação a uma operação que a polícia fez dias atrás nessa região, no bairro IP, que é próximo ao centro, ali em Guaíba. Mas não tem nada confirmado. Por enquanto, é uma especulação, né, Felipe? Agora é o seguinte, né, Andrei? Para fazer uma retaliação ao trabalho da polícia, eles pegam e queimam um ônibus, prejudicando a população que está ali, colocando em risco a vida de pessoas que estão ali, para fazer uma retaliação ao trabalho policial. Se foi isso mesmo, realmente uma forma que não dá nem para ter um comentário sobre isso, né, Felipe? Porque quem paga, quem está na ponta ali, que paga a conta, é a população mesmo, que mora ali da redondeza e precisa desse ônibus aí que faz a interligação entre os bairros. Prejuízo total exatamente para a população, né? Colocou eles em risco, né? Aquelas pessoas que vivem ali e precisam do transporte coletivo. No caso em Canoas, Felipe, lá daquele ônibus que também foi queimado, algumas pessoas ficaram feridas, né? Exatamente. Sorte que nessa ocasião não segundo as testemunhas ali, a parada tinha poucas pessoas, não é uma parada que costuma ter muita movimentação, mas mesmo assim pediram para as pessoas ali descerem, né? E elas correram apavoradas ali. Eu conversei com algumas testemunhas, não quiseram gravar entrevista, claro, por medo, né? Mas diz que foi uma situação bem perigosa. Imagina, ali. Né, André? Você dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, manda descer, incendeia o coletivo, assusta todo mundo que está ali dentro do ônibus, na parada e passa pelo local. E realmente não pegou fogo na fruteira ali, por sorte, porque o vento estava tocando a fumaça e as chamas
para perto da fruteira, e ali também tem uma pilha de lenhas, porque o dono da fruteira vende muita lenha ali para as pessoas da região, e sorte que não aconteceu coisa pior, porque nos fundos ali também tem casas do bairro ali, né, do bairro IP. Sorte que parou no ônibus ali. Os bombeiros conseguiram ser rápidos e conter o fogo ali. A chegada do Corpo de Bombeiros ali, o trabalho efetivo deles também rapidamente. Exatamente. Obrigado, Andrei. Vamos conhecer agora a história de um menino de 2 anos que veio lá de Roraima aqui para Porto Alegre em busca de uma esperança: caminhar. A família conseguiu uma vaga na ACD aqui na capital e decidiu começar uma nova vida por aqui. Esperto, sorridente e falante. Este é o Joaquim Lorenzo. Tu assiste o SBT, Joaquim? Eu assisto. A mente brilhante do menino de 2 anos faz um contraste com as limitações do corpo. O Joaquim nasceu prematuro e a falta de oxigênio causou paralisia cerebral. A família morava em Roraima, no norte do país, onde fisioterapia pelo SUS é uma raridade. E por isso, largou tudo e viajou mais de 5.000 quilômetros até Porto Alegre para fazer o tratamento na ACD. Vim em busca de a melhor chance que ele tivesse, foi isso que a gente decidiu, assim. Se o Joaquim pode ter o melhor tratamento, então é isso que a gente tem que correr atrás. Desde abril, Joaquim faz um tratamento completo de reabilitação. O tratamento para mim andar. Tu vem todos os dias? Todos os dias. E é bom vir todo dia? Sim. O brilho no olhar dele paga tudo. Não tem dinheiro que pague a felicidade dele estar fazendo os tratamentos, correndo atrás do desenvolvimento dele, né? E assim, aos poucos, ao longo desses 6 meses, o Joaquim foi ganhando mais força, equilíbrio, coordenação motora e também muito mais confiança para dar os próximos passos ou as próximas braçadas. De segunda a sexta, a rotina da família é dentro da ACD. Para facilitar o deslocamento, o casal alugou uma casa pertinho da sede e assim pode ir e voltar caminhando. E cada evolução do filho mostra que o esforço vale muito a pena. O que é isso onde tu tá? O que é esse aparelho aqui que tu tá aqui, isso aqui? O que é isso? O parapode. O que é o parapode? É o parapode que fica em pé. E aí tu fica aqui de pé bastante tempo? Sim, bastante tempo. E ele fica brincando? Sim. Demais esse trabalho da ACD aqui de Porto Alegre. A ACD faz cerca de 7.000 atendimentos a cada mês. Joaquim é uma dessas crianças. Mais de 80% desses atendimentos são pelo SUS. E o principal meio de arrecadação de recursos da associação no país inteiro é o Teleton, que esse ano vai ao ar aqui no SBT nos dias 25 e 26 de outubro. Mas não precisa esperar para ajudar não, gente. Quem puder pode realizar a sua doação agora. Entra lá na internet, no site teleton.org.br, faça a sua doação, né? Ajude as crianças como o Joaquim e tantas outras milhares de crianças que são atendidas por esse trabalho maravilhoso da ACD. A hora dela, seja bem-vinda. Débora, tudo bem? Obrigada, Felipe, tudo ótimo. O Internacional, olhando para a Argentina, deve vir de lá o novo técnico colorado? Mirando os hermanos, viu, Felipe? No fim de semana se especulou a possibilidade do Ariel Holan, né, campeão da Sul-Americana com o Independiente, e que agora está sem clube. Mas hoje à tarde, uma nova possibilidade também da Argentina surgiu. É o Eduardo Coudet, o nome dele. Técnico do Racing, campeão argentino na última temporada, companheiro do D'Alessandro no River, no meio-campo do River, lá nos anos 2000. Ele está empregado, tem contrato até metade do ano que vem. Não tem multa rescisória, Felipe. Já é algo que fica ao lado do Internacional. Não tem multa rescisória estipulada. O Coudet tem 45 anos. Em 2016, ele eliminou o Grêmio, na época que o Grêmio era treinado pelo Roger Machado, na Libertadores. O Grêmio se despediu nas oitavas de final. Ele era o técnico que eliminou o Grêmio.
E o Inter segue negando qualquer tratativa, viu? O Rodrigo Caetano disse ontem que não vai falar sobre o perfil, sobre características que o clube procura, tá? No novo comandante. E que depois do empate em 0-0 com o Santos, o Ricardo Cobalcini também vai conduzir o time no jogo contra o Avaí quinta-feira, que é pela próxima rodada. Porque agora, o Inter... 2 jogos para fazer 6 pontos, né? O Cobalcini. Se ele quer ter moral com o clube, é agora. Avaí, Vasco. Depois do CSA eu não arrisco nada, viu, Felipe? CSA ainda era o Odair, né? Mas assim, é difícil contra adversários que estão no desespero, também é muito difícil, ainda mais o Inter, que está tentando uma recuperação, né? Já são 5 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter segue à procura do técnico e não estipulou prazo para a contratação do novo comandante, viu? Por isso que a gente está mantendo o Cobalcini como interino nas próximas 2 rodadas. O resultado de ontem, 0-0, sabe muito bem, né? Que combinado com a goleada do Grêmio, 4-1 sobre o Atlético Mineiro. Do Grêmio ontem. De novo. Inverteu os papéis na classificação, né? Agora o Grêmio é o 6º e o Inter é o 7º na posição. Depois de 25 rodadas, é a primeira vez que o Grêmio fica à frente do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. E tu sabe, Felipe, que ontem teve gol de um jogador que cada vez que ele faz gol, vocês têm que dançar pra mim? Essa eu não sei como é que é assim. Como tu quiser. O carnaval é teu, a folia é tua. Guri é bom. Grande PP, né? Grande PP, e o Grêmio está atingindo o objetivo, né? Nesse segundo turno, já tem a 3ª campanha, a melhor campanha desse retorno. E o Renato tem como prioridade chegar no G4. O Grêmio está a 2 pontos do G4, que aí, independentemente do que acontecer no jogo contra o Flamengo pela Libertadores, a garantia da competição no ano que vem está mantida. Então, eu acho que para os colorados, por enquanto, tem que correr atrás do prejuízo, recuperar os pontos perdidos, porque está cada vez mais escassa a possibilidade de encerrar no G4. Se o Inter sonha com alguma coisa, tem que fazer 6 pontos nesses 2 jogos. E a gente está de olho no mapa, né? Agora focado na Argentina. Obrigado. Eu falo sempre em nome de Rei GH Pharma, de farmácias que cuida com o coração. Confira agora o recado que a Fabiane, da EVT, tem para você. Você aí de casa está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve. A EVT Assessoria te ajuda. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e até empréstimos. Liga agora, olha aqui na tela, 51 3391 3852 ou mande um WhatsApp para 51 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí. 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. A gente vai te ajudar. E nós voltamos daqui a pouco com informações sobre um comerciante que reagiu a assalto e matou um ladrão agora há pouco aqui na zona norte de Porto Alegre. E ainda a previsão completa do tempo para a semana que começou com temperaturas amenas e muitas chuvas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Em instantes. Voltamos com a segunda edição e a informação de um comerciante que matou um bandido e feriu outro em assalto na zona norte de Porto Alegre. Andrei, quais são as informações a respeito desse caso que aconteceu no final da tarde? Felipe, nós estamos mostrando as imagens aí. Segundo a Brigada Militar, 3 homens chegaram armados a um mercado na estrada Antônio Severino, no bairro Rubem Berta. Ao anunciar o assalto, o trio foi surpreendido pelo dono do local, que também estava armado. Segundo a Brigada Militar, o homem estava nos fundos do mercado quando ouviu os gritos dos ladrões. Ele atirou contra os 3. Um dos criminosos conseguiu entrar no carro usado no assalto, mas acabou colidindo com um muro do outro lado da rua e morreu. Ele ainda não foi identificado. Outro assaltante de 15 anos ficou baleado no local. O adolescente já tem antecedentes criminais. O terceiro criminoso conseguiu fugir. No local foram encontrados 3 simulacros de armas. A sogra do comerciante ficou ferida no tiroteio e está em atendimento. A Brigada Militar não conseguiu confirmar a origem do ferimento da idosa. O carro usado no assalto havia sido roubado há 10 dias, Felipe. Bom,
Vamos lá. Então, bandidos usando armas falsas tentaram realizar esse assalto, foram surpreendidos pelo comerciante com uma arma verdadeira e ele saiu atirando para defender os seus bens corretamente, matou um, feriu o outro e o outro fugiu. E agora a suspeita é que um tiro dele próprio, né, é que tenha ferido a sogra, que estava ali no comércio naquele momento também trabalhando, porque os bandidos, as armas dos bandidos eram falsas, né? A suspeita é essa, é isso que agora vai ser devidamente investigado pela Polícia Civil. Exatamente, Felipe, porque ela está com um ferimento, mas ainda não se sabe como surgiu esse ferimento. Está em atendimento e tudo, mas se eram armas falsas e foi um tiro, provavelmente foi do próprio proprietário do local. Bom, vamos continuar acompanhando esse caso. O fato é, a vítima reagiu, matou um bandido, outro saiu ferido e agora a Brigada Militar e a Polícia Civil caçam esse terceiro que fugiu do local. A informação da previsão do tempo, Andrei. Isso mesmo, Felipe, até porque no sábado os termômetros chegaram a 40 graus em algumas cidades, viu? Mas então vamos ver no mapa como é que fica o clima durante a semana. Amanhã segue a previsão do tempo fechado e chuva em todo o estado. Há previsão de temporais isolados no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, a temperatura fica entre 11 e 17 graus. Aqui na capital, terça e quarta de bastante chuva. Quarta-feira, a máxima será de 21 graus. E na quinta, o sol volta de maneira discreta e as temperaturas voltam a subir, Felipe. Pintando o sol, portanto, quinta e sexta. Obrigado, Andrei. Uma excelente noite para você. Boa noite a todos. Obrigado a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com André Harp. Tchau.